Olá, mozões! Meu nome é Vitória Fiore, mais conhecida na internet como Noda Clichê, e esse é o Clichê Talks. Aqui é um espaço que eu recebo pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio e elas vão contar pra gente como elas chegaram até lá. O meu convidado de hoje, eu julgo dizer que ele é um cristalzinho da internet. Ele sempre alegra nossos dias com recomendações de filmes e de livros, e eu acho que ele tem um papel muito importante na formação de conteúdo hoje em dia. Eu estou com o Bookster. Oiê! Oi, Pedro! Que bom que deu certo. Muito. A gente tá aqui num sábado, tá? Vocês É apreciem isso. esse episódio. Valorizem que a gente acordou cedinho no sábado. Pra estar aqui de com ressaca. vocês. Mentira. Eu pensei ontem, eu tava tipo, será que eu vou beber? Aí eu falei, não, eu vou pra minha casa. Eu vou guardar pra E foi que eu sábado. fiz. Exatamente. Então, por isso, já se inscrevam no canal, deixa seu like, deixa um comentáriozinho. Eu fui muito boa nessa, né? Obrigada. Tá. P, vamos começar, porque assim, você desde a primeira temporada, eu acho que eu não te falei isso, mas você foi uma das pessoas mais pedidas quando eu abri a caixinha de pergunta. Jura? Tipo, traz o Bookster, e eu tô tipo, gente, mas eu ainda não tenho essa moral. E aí depois eu senti que eu tinha moral, e eu falei, vem cá, amor. E aí ele veio, e a gente tá aqui. Eu queria primeiro começar a te perguntar, como que tá sendo pra você essa loucura da internet? Porque você virou uma chavinha muito rápido, né? Quando que você começou a criar o conteúdo do Bookster? Então, eu comecei, mas era uma coisa assim muito pequenininha, Muito sabe? hobbyzinho, né? Muito anônimo, era uma página de livros. Tá. Isso foi em 2017. Final de 2017. Mas eu realmente comecei a virar um negócio maior em 2019. Tá. E aí com a pandemia que cresceu mais. Então, Verdade. é o que eu posso dizer assim, eu comecei em 2017 anônimo, então ninguém sabia, só na época a minha namorada, que até me incentivou a também criar, mas era Bookster, aí eu coloquei lá na bio, advogado, São Paulo, e isso. Bloqueei todo mundo que eu conhecia. Mentira. Juro por Deus, todo mundo. Tipo, ninguém tinha meus acesso. pais, minhas irmãs, porque eu não queria que chegasse, entendeu? Nem como sugestão. Sabe o sugerido, exatamente. Total. Porque aí reconhecia a foto do meu quarto e tal. Então eu bloqueei família, colegas de trabalho, amigos, ou seja, ninguém poderia ter acesso. E foi indo nessa, foi indo. Postava só livros, não aparecia meu rosto, nada. Era realmente só livros. E tinha seguidores? Começou com seguidores, uma coisa bem de uma bolha de pessoas que seguiam outros perfis de livros nas redes sociais. Então, depois de, eu acho que quase um ano, que eu já tava com 10 mil seguidores, sei lá. Gente. Aí, eu tava, assim, trabalhando no escritório, né, como advogado, porque também sou advogado. Sim. E aí, eu vejo no grupo de amigos um print do Bookster. Aí um amigo mandou assim, Pedro, explique-se. Eu falei, meu Deus, sabe quando eu bate aquele... Eu tava numa reunião, eu falei, meu Deus do céu. Tipo, você olha o celular e você murcha, assim, murcha. E fica assim, que horas vai acabar isso pra eu responder? Aí, bom, fui descobrir que ele tava numa festa, e aí eu tinha aparecido já umas 2 vezes, eu já tava mais soltinho. Confiante. Mas eu achava que ninguém lá tinha ninguém em comum. Aí, tava numa festa e um amigo desse meu amigo chegou assim, nossa, eu tô adorando o Instagram do Pedro de livros. Aí ele assim, mas como assim Instagram do Pedro? Que Pedro, né? Não, Pedro Pacífico, seu amigo, tipo, um dos meus melhores amigos. Ele, não, imagina, eu sou melhor amigo. Não, eu saberia. Como assim? Que Instagram é esse? Há 3 anos deve ter uma página, página, eu não sei. Aí, não, é verdade, ele foi lá e mostrou. E tipo, tinha uma estante no meu quarto, aí meu amigo reconheceu. Eu falei, que porra é essa? Podemos falar palavrão aqui? Não Pode, tem, né? óbvio. Corta. No filters. Aí, falou, que porra é essa? Aí ele começou a ver assim, não, realmente, Pedro, o que é isso? Aí ele foi lá e falou assim, deixa eu entrar no meu Instagram. Ali foi entrar e não aparecia. Ele falou assim, foi tudo piorando. Ele falou assim, puta, me bloqueou. Aí ele falou, me manda esse print desse negócio, entendeu? Aí ele mandou, aí eu tive que explicar, falei, gente, Ana, o Instagram de livros, pô, porque ele escondeu legal. Mas já era uma coisa legal, porque já tinha uns 10 mil seguidores. Exato, então já tinha, não era porque 200 capenga, meio sem os julguianes, né, assim, não, tá querendo ser blogueiro, exato, né, tem muito esse julgamento do início. Nossa, você super se blindou da montanha cringe. Porque tem as pessoas, né, nossa, ele tá querendo ser blogueiro, que coitado, vergonha alheia, né. Muito, ai. Então, eu me blindei nisso. Aí eu comecei a contar
contar, contei pros meus pais. Você tá louco, você escondeu esse negócio da Chique. Que é isso? Minhas irmãs putas da vida. Principalmente conhecendo seus pais, assim, exato, eles querem, devem ter fazer ficado parte de todos Tudo. os momentos do meu dia. Aí, e só, então, por que tá chegando, porque já, as editoras já me enviavam livros, então já ficava chegando caixinha, Entendi, entendeu? os recebidos. E eles achando que eu tinha virado louco de comprar. Não Do que eu não nada, tivesse 10 realmente. Lógico, louco mas de tipo, comprar, mas quando era comprar recebido, mais recebido. exato. Aí eu contei pro pessoal do escritório, achou legal. Lógico que vão ter os julgantes que você nem sabe o que falar. Claro. Mas hoje em dia, né? Beijo no ombro aqui. Amor, recalcados. Recalcado 100%. Mas foi uma coisa legal, que hoje em dia eu sei que muito do medo que eu tinha dessa exposição, por isso que eu até escolhi anônimo, foi uma coisa ligada à minha sexualidade, que era totalmente um tabu pra mim, uma coisa reprimida em mim, que eu nem me aceitava. E por causa disso, eu não queria me expor de forma alguma. Na minha vida inteira eu passei evitando me expor, entendeu? Então, eu numa rede social me expondo, tipo, as chances das pessoas iam falar, não, mas poderia ter uma cara, brechinha pra, entendeu? tipo... Pra pessoas questionarem. E pra quem tá dentro do armário querendo esconder, qualquer pessoa que fale um comentário desse, ataca muito, Total, entendeu? te desmorona então, versus... hoje eu sei que era esse, né, o motivo por trás desse medo e dessa vontade de querer ser anônimo. Olha que loucura. Mas isso você entendeu sozinho? Sozinho, terapia também muito, tá, entendi. Então, eu acho que... Mas eu até tava pensando, quando você tava falando que você tava escondendo, eu pensei que talvez pudesse ter alguma coisa a ver com a carreira também que você escolheu, que é do direito, que é muito clássica. Sim, tem um pouco disso também, né? O que o pessoal do escritório vai achar, assim, né? Advogado é tudo formal, conservador, tradicional. Tinha esse receio também. Tanto é que quando eu contei, sabe quando eu contei? Assim, eu criei um Instagram de livro, sabe? Eu falei meio nada assim. Só criei, vamos voltar pro assunto. Aí, mas hoje em dia o pessoal adora. Eu imagino. Tem uma galera que deve achar meio brega, sei lá. Mas o que facilitou é que eu falava sobre livros. Exato. Eu não gosto nem de falar isso, porque assim, eu acho que todo conteúdo é válido, entendeu? Então não é que o meu é melhor do que outro, mas pro pessoal do direito tradicional, fala, pelo menos é livros, não tá falando de, sei lá, qualquer outra coisa, fazendo dancinha, na época nem tinha. Não que eu tenha contra, mas para esse pessoal, isso foi um pouquinho melhor. É um pouco mais intelectual, digamos assim. Exato. O que é muito louco que livro virou uma coisa intelectual, porque até um tempo atrás a gente não tinha... Quer dizer, eu não lembro, eu não cresci, sei lá, com Netflix, por exemplo, ou esses tipos de streaming, Spotify, né? Você tinha, sei lá, um CD que você escutava. E eu lia muito quando eu era pequena. Alguma coisa ali aconteceu que, tipo, isso virou uma, sei lá, era quase cafona você ler livro, porque você não era descolado. Que era coisa do nerd, era coisa né? do nerdola, que hoje em dia eu amo. Isso, eu falo, adoro. Gente, o nerdola é uma tendência, gente, é um must você ser nerd. E aí, e eu queria entender se essa sempre foi uma paixão que teve dentro da sua vida, se você realmente sempre leu, se era por causa do emprego, ou se era... Enfim, porque você recomenda muitos livros que são... Não tem absolutamente nada a ver com... Nada, até as pessoas às vezes pedem. Indica aquele... Fala de livro jurídico, gente, pelo amor de socorro. Deus eu tô aqui livre. pra fugir disso, né? E, assim como você, eu também lia bem mais quando eu tava, talvez, na infância, na pré-adolescência. Sim. Mas eu não era um leitor daqueles que ficava na biblioteca. Não, Total. eu lia, gostava de ler, mas ficava um pouco perdido até o que ler, sabe? Não tinha referência, as pessoas não liam muito à minha volta. Na escola isso piora muito na adolescência. Eu vou falar de livros com meus amigos, mas eu falo, esse nerd é viadinho, sabe? Imagina pra mim naquele momento. Exatamente, totalmente vulnerável. Então Sim. eu tinha muito receio, né? Aí eu li menos. Eu lia mais em casa, mas era uma coisa assim, de fases um pouco. Umas fases eu li vou ler Dan Brown. Li vários Dan Brown, mas eu ficava depois 1 ano sem ler quase. Aí, uma época eu ficava pegando a lista de mais vendidos. Falando, vou zerar essa lista de mais vendidos. Mas eu não gostava muito daqueles livros. Eu falava, será que eu não gosto tanto de ler? Porque eu não tô gostando dos mais vendidos? E hoje eu sei que, na verdade, lá estão os mais vendidos, porque muitas vezes são mais comerciais e tal. E vem responder aí uma demanda de uma sociedade imediatista, então, que quer, por meio dos livros, aprender a se relacionar, vencer, ser um líder melhor, ganhar dinheiro, né? Que é um pouco o oposto do que eu defendo por meio da leitura, que é a atividade
do livro como prazer, né? Como curtir. Então, ler uma leitura que você gosta e não ler alguma coisa que você tá lendo só pra ganhar um conhecimento. Total. Tipo assim, como um conteúdo também pra você absorver. Exato. Mais uma coisa pra gente... Uma coisa que você vai aprender gostando, sendo gostoso, prazeroso. E aí, então, foi mais pra frente, já na faculdade, que eu descobri que existiam perfis, assim, ao acaso, o algoritmo me mandou pessoas falando de livros nas redes sociais. E eu falei, nossa, que diferente isso, né? Vou seguir. E aí eu comecei a ser muito influenciado. Realmente, assim, eu digo que hoje que eu acredito no trabalho de influenciar pessoas a ler mais, porque eu, antes de influenciador, fui influenciado e continuo sendo por outros perfis e pessoas que me dão dicas. Então, quando eu descobri que existiam esses perfis, comecei a seguir, comecei a ler muito mais livro que eu nunca imaginei que eu ia ler. Então, uns livros de uns autores do mundo inteiro. Comecei a ler clássicos, que eu tinha um trauma da escola. Nossa, gente, eu lembro que na escola eu tinha que ler aquele A Elegância do Ouriço. Mas assim, eu fui ler ele recentemente... Chocante que eu li aquilo na sexta série. Não é um pouco chocante, porque os clássicos são muito difíceis muitas vezes. Eu lembro de ler umas coisas que eu tava tipo... Não, e a Elegância do Ouriço é mais moderna, se for pensar do que você lê um... Dom Quixote, uma Iracema, coisa... né? Total. Eram uns autores brasileiros. E assim, eu entendo que a gente discutia na aula, mas... Eu quero entender sozinha. Sabe? E você, tipo, você sente burro por conta da aula, não é que vai ser uma atividade prazerosa. Você vai ler porque você quer passar na prova, Obrigação, né? total. Então, desvirtua toda a ideia do livro. Lógico, uma coisa é aprender como literatura uma disciplina na escola. Outra coisa é ler e querendo que você goste do livro. Exato. Não vai ser assim, numa sexta série, dando livros... Né, que exigem um amadurecimento maior. Enorme. Então, foi quando eu descobri que aí eu fui muito influenciado. E aí, depois de 2 anos seguindo esse perfil, que eu fiquei com vontade de ter um meu lugar para falar sobre livros. Porque no meu dia a dia não tinha muito com quem falar, entendeu? Total. Então veio daí essa vontade. Ai, que fofinho. Mas assim, eu sei que... Eu acho que já me esbarrei em alguns perfis de recomendação de livro, só que sempre era uma coisa muito impessoal. E... Me corrija se eu estiver errada, mas talvez a sua viradinha de chave pode ter sido quando você começou a fazer... Porque eu adoro que você tem videozinhos muito curtos, muito objetivos. E eu amo quando... Eu sou viciada em filtros, assim. Então, tipo, filtrar num e-commerce, filtrar numa página de, tipo, restaurante. Eu gosto de filtro. E é muito, tipo, livros pra ler quando você está numa fase mais assim. Como é que... Você acha que foi quando você começou a se expor mesmo, que virou a chavinha? E 2, qual que você acha que é o seu diferencial que cresceu tanto comparado a outras páginas? Então, primeira resposta é sobre essa virada de chavinha. Eu acho que aconteceu... Tinha uma demanda muito grande para eu aparecer. Tanto é que quando eu era anônimo, eu comecei a crescer um pouquinho, as pessoas assim... Mas quem é você? Sabe? Quem é que ficou essa curiosidade, assim? E por isso até que eu tinha aparecido 1, 2 vezes, porque... Eu falava, gente, parem de perguntar isso e vamos focar no conteúdo, sabe? E eu comecei, e eu sempre me pautava muito na hora até hoje, na hora que eu crio o meu conteúdo, eu penso assim, o que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver esse conteúdo? O que nas páginas que eu sigo sobre livros está faltando, eu sinto? Então foi assim que eu fui criando, e aí eu senti essa falta de algumas páginas, como você disse, mais impessoais, de ter quem que é aquela pessoa, porque é o leitor. No fim, eu tô seguindo aquele leitor e as dicas que ele dá. Então, eu preciso ter uma certa identificação com aquela pessoa. Eu falei, realmente, eu vou precisar começar a aparecer. E aí, foi meio que nessa época já que eu fui descoberto. Então, tudo rolou, né? Coincidiu. E aí, eu comecei a aparecer. Eu lembro, assim, a primeira vez que eu gravei um stories daqueles falando. Eu tava até em Nova York visitando numa livraria. E nossa, dava um nervoso só de me olhar assim. E falar, gente, nunca vou conseguir isso. Aí, né, você vai acostumando e tal. Eu comecei... Era estritamente só sobre livros. Hoje em dia eu falo um pouco de vários assuntos da minha vida, da minha família, coisas aleatórias. Porque as pessoas gostam disso. E também, se ficar só no livro, as pessoas cansam. Eu imagino. Então, eu preciso fazer esse jogo. E aí, o segundo ponto, que foi, né, do porquê que talvez que eu aumentei o número de seguidores mais em relação a outros perfis, eu acho que é muito... O meu objetivo desde o começo, que é... Eu quero furar essa bolha do mundo das pessoas que leem. Que existe, tipo, um mundo muito pequeno, uma bolha muito pequena de leitores que estão nas redes sociais falando sobre livros e que seguem outros leitores. Sim. Leitores bem já... Não experientes, mas que tenham já paixão pela leitura, que o livro é um hobby. Não, eu quero atingir pessoas que não leem. As leigas que não, mesmo. Exato, que não leem assim 30 anos, que pararam, que querem criar o hábito, entendeu? Que não sabem nada de livros, que não sabem... Não adianta eu começar... E essa é uma premissa da minha produção de conteúdo.
eu vou sempre falar como se a pessoa que estivesse do outro lado não soubesse nada do que eu tô falando. Então, eu vou começar do básico. Então, eu não vou falar assim, oi, pessoal, aqui esse livro de literatura russa, porque Dostoiévski, né, vocês sabem. Não, eu falo, sabem quem é Dostoiévski? Então, realmente o nome dele você já deve ter ouvido, mas por que ele é famoso? Quem é ele? Porque eu também não sabia essas coisas. Ai, adorei. Então, só essa palhinha, eu tô tipo, quem que é Dostoiévski? Então, se eu chegar pra pessoa, eu posso afastar a pessoa, porque ela fala assim... Exato, tá muito difícil, eu tô me sentindo burro quase lendo, que é isso que às vezes eu sentia. Não é pra você saber nem sentir mal de não saber, porque você não estudou letras, literatura russa. Então, e a nossa sociedade não fala de Dostoiévski, então onde é que eu vou saber, entendeu? Fica essa culpa, mas como é que eu tinha que saber? E a minha ideia é justamente essa, introduzir as pessoas bem aos poucos à leitura, sem tornar isso algo intimidador, que cria uma intimidade realmente da pessoa com os livros. Sim. Eu quero que a pessoa, né, quando eu fico mostrando livros novos, recebidos, que a pessoa entre numa livraria não sinta mais intimidada. Total. Tô perdida. Que ela veja, nossa, eu vi esse livro lá no Instagram, eu vi, sabe? Total. E que ela não precisa ficar só na lista, na estante lá do início, dos mais vendidos, e pare ali. Eu quero que ela vá além ali. E consiga meio que procurar entender, esse autor eu já vi, essa autora eu já vi, o que eu tô querendo, mais ou menos uma coisa parecida, sabe? Esse é um dos meus principais objetivos. E eu acho que eu consegui furar bastante essa bolha. Por isso que o número de seguidores cresceu, porque é isso, eu faço vídeos mais curtos, minhas resenhas não são textos complicados de ler, porque o meu objetivo é esse. Eu não sou acadêmico em letras, eu não estudei isso. Tem as pessoas que fazem isso de uma forma mais técnica, acadêmica, que é um trabalho importantíssimo que a gente precisa, mas não é o meu foco. Exato. Porque eu nem tenho condições técnicas de fazer isso. Entendeu? Nossa. Amei, gente. Eu tô tipo assim, mergulhando dentro desse papo. Agora eu tenho uma dúvida que eu acho que muita gente que te acompanha deve ter, que é a seguinte: você ainda atua na área de advocacia, você estava agora fazendo mestrado, você tem a página do Bookster, você faz publicidade, você tem várias redes sociais. Meu, tipo... Por isso que a gente tá aqui no sábado, né? É verdade, por isso que a gente tá aqui Muito por boa a resposta. No sábado. Mas como? Realmente é puxado. Não, e tipo, ainda tem vida pessoal, namora, família, quê? Tem uma lista, né? Você fala todas as minhas obrigações. Tô sempre devendo. Tá tudo me cobrando coisa, entendeu? Tá, justo. Uma coisa que eu gosto de falar sobre isso, que as pessoas, né, falam, como é que você consegue? Primeiro, eu acho que a gente não pode romantizar. Eu não gosto de romantizar essa vida. Não é essa coisa, tipo, você faz tudo. Maravilhoso. Total. Você é a pessoa que acorda 5 da manhã e vai dormir 3 horas. E olha o primeiro raio de sol do dia. Não, eu odeio acordar cedo, pavor. Morro de sono, passo o dia inteiro com sono. Então, se eu consigo fazer tudo isso, também porque eu abro mão de coisas. Tá. Eu sofro de ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa, eu tomo remédio pra ansiedade, entendeu? Então, né? Não é legal, ao mesmo tempo, fazer isso. Tanta coisa. Mas eu faço. Sim. E minha vida é uma correria. Eu vivo na correria, eu vivo acelerado. Eu vivo também de cobrança, as pessoas ficam me cobrando. Porque minha família, porque eu não vejo. Na academia eu fico mal porque eu não consegui essa semana, porque eu tava muita coisa. Eu não consegui naquele evento, no aniversário do amigo. Sabe, Sim. você fica assim. Total. Então isso gera muita ansiedade. Sim. Mas o que mais hoje em dia me demanda tempo é o escritório. E isso as pessoas que estão em casa não veem isso. Porque até quando me perguntam, mostra um pouco mais sobre a sua vida profissional. Eu falo, gente, que ficou lá no computador assim, né? Até fiz um vídeo outro dia. Vocês me perguntam por que eu não mostro? Eu vou mostrar. Eu fiz um rápido, eu fiquei 1 hora assim, né? Não é essa, não tem muito o que eu mostrar. Eu lá, não é Sultz, eu no tribunal. Excelência, protesto, né? Não, é realmente uma vida de um advogado que faz petição, corrige lei, né? Então tem muito o que eu mostrar. A parte mais legal dos livros e do resto da minha vida. Mas a maior parte do tempo é no escritório. O Bookster me toma muito tempo também hoje em dia. Sim. É o dia inteiro um pouco algumas demandas. E aí o que acontece? Coisas do Bookster, ou eu faço às vezes muito de cedo, antes de ir pro escritório, ou eu faço fim de semana. Então, por exemplo, hoje eu tô aqui, amanhã eu vou gravar vídeos. Os vídeos que eu gravo normalmente são em fim de semana. Entendi. Que aí eu faço com a equipe. E aí, então eu tenho que ter essa dinâmica de conseguir ser, distribuir. Otimizar assim. também Exatamente. as suas coisas. É isso. Mas ao mesmo tempo eu preciso ter meu tempo livre, né? Meu tempo pra assistir filme, curtir, não fazer nada, dormir 12 horas no fim de semana. Sim. Sair com o namorado, ir na academia, viajar, ficar com a família.
passear num shopping, sabe? Num Uhum. restaurante, cinema. Então, eu preciso me priorizar. Às vezes, não vai ter conteúdo tanto essa semana. Pois é, a vida é essa, eu não sou perfeito, né? Exato, Vai faz ter um parte. conteúdo meio brega, não brega, mas mal feito, com uma edição meio capenga? Vai, porque eu tive que fazer em 5 minutos. E desculpa por Desculpa tudo. por tudo, gente. Esse sou eu, sou imperfeito. Perfeito. Tento, né, tomar mais cuidado quando é uma publicidade, que aí tem Sim, mais responsabilidades, mas no dia a dia é isso. Vai ter erros, vou errar o português, aí vai ter gente enchendo o saco. Errei, gente, eu nem olhei direito, Não. né? Falando em errar, Não, o vídeo do seu pai, do Fitzgerald. gente, esse Gente. vídeo esse é o mundo que eu nasci, entendeu? Tipo, mas a família aqui não sabe. Por isso que eu não posso falar do Fitzgerald como se todo mundo soubesse, porque não é essa a minha Lógico. realidade, né? Total. Eu não sabia também. Meus Total. pais não sabem, as irmãs não sabem, né? Então, mas Esse- ele é uma figura, gente. Ele é Não, demais. eu quero muito entrar no seu pai, só antes eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Entendo muitas demandas e mesmo com o Bookster dando tão... Porque tem muita gente que às vezes, né, o Instagram ou a rede social dá super certo e deixa de lado o cargo que estava ocupando nesses empregos mais tradicionais. Você nunca cogitou? Então, lógico que passa pela cabeça. E uma pergunta que me fazem muito, né? Você pretende largar a advocacia, Aham. né? Você teria que escolher alguma delas. Assim, no momento eu não quero ter que escolher nenhuma, né? É difícil abrir mão do Bookster, é muito, muito difícil. E mesmo na advocacia, isso eu me dediquei tanto tempo, né? Eu tô no melhor escritório na área que eu tô. Eu fiz mestrado, né? Eu sou bem sucedido no escritório também. Eu tô num lugar com pessoas que eu amo, incríveis, que eu admiro muito. E que você também aprende muito, com certeza. Muito. E eu acho que faz parte um pouco do Pedro de hoje em dia, ter essa coisa dupla, sabe? Não ser só um influenciador, mas ser também, ter uma outra profissão. Eu fico imaginando assim, tá, se eu sair do escritório, amanhã eu vou acordar e fazer o quê? Sabe aquela coisa assim? Amor, eu te garanto que teria coisa Sim, pra mas você eu ia fazer. ficar tenso, assim. Tipo, mas cadê o e-mail? Não tá... Eu preciso... Ai, que fofo. né, eu preciso estar no... Desespero. Então isso me dá um pouquinho de angústia de pensar, né? E aí, eu vou ficar esperando os públicos chegarem? Amor, eles chegam tão lá. Quando você vai ver, não tem mais então tempo. dá essa aflição, porque ao mesmo tempo eu sei que eu poderia me dedicar mais, o conteúdo ia sair mais bem feito, né? Ia produzir Não, mais mas coisa. assim, mas Pedro, é impressionante o conteúdo, porque eu acho que uma parte muito boa também, que é o que a gente tava até falando ontem, quando a gente gravou o episódio de 1 ano, é muito diferente quando você tem um conteúdo que não depende, assim, o conteúdo não é focado na sua imagem, na sua roupa, no seu cabelo, na sua barba, é terceirizado, assim, são livros, né? Então eu acho que são conteúdo... E nunca vai acabar. Nunca vai acabar. É super rapidinho, assim, o que eu aprecio muito também. E, tipo, eu acho que talvez não exija essa perfeição, porque as pessoas estão buscando informação é isso. versus, tipo, nossa, mas essa Não é qualidade uma coisa da estética, né? Não é, Não é muito mais informativo. Então eu acho que isso é muito mais tranquilo quando se trata de qualidade e tal. Eu acho que, enfim. Então a resposta é ainda... Agora não. Quem sabe Tá. o dia. Mas não sei o que vai ser o Bookster daqui de 5 anos. Não sei quem Mas é sou muito eu. legal pensar nisso também, Eu vivo não é? hoje. Sabe? As pessoas até quando ela pergunta, como é que você dá conta? Eu falo, gente, não sei. Dia... Se eu pensar tudo que eu preciso fazer até o final do mês, eu não vou dar conta. Exato. Mas eu vou viver o hoje, É que nem... amanhã Adorei. e depois de amanhã. E é isso, a gente vai dar um jeito. Porque senão eu isso. fico sofrendo. E eu fui uma pessoa que sofria muito por antecipação. Aham, Por conta de terapia, remedinhos também. Total. E de amadurecimento pessoal. sim. Eu tô trabalhando mais o hoje e o amanhã. Amei. Amei, chiquérrimo. Tá, agora vamos entrar no seu pai, que, tipo, ele é uma figura, eu acho, extremamente amada do Instagram. Mas eu acho, confissões aqui da Vitória, eu acho que eu assisti o vídeo que você contou a história de quando você contou pra ele que você era gay umas 4 vezes. E eu chorei junto as 4 vezes. E eu achei muito especial. E eu queria saber, tipo... Como que você se sentiu também confortável de fazer, às vezes, esse vídeo, contar a sua história e até o que isso mudou depois que, tipo, você teve essa coragem de se abrir? Quando eu terminei meu namoro com a minha ex-namorada no final de 2019, e já no começo de 2020 comecei a namorar o meu ex-namorado. Tá. Uma virada de chave muito rápido. Sim. E me apaixonei muito rápido e eu entendi pela primeira vez o que era uma paixão que eu nunca tinha vivido. Sabe, você vivendo uma paixão de adolescência Total.
28 anos. Só um parênteses, muito curioso você falar isso, porque sabe aquela série do Netflix, Heartstopper? Um amigo meu, gay, que se assumiu um pouco depois, ele me mandou e falou assim, cara, eu fico muito triste que eu não me permiti viver Sim, isso. A gente não teve. A minha durante geração não teve. O ensino médio. A gente não foi adolescentes. Exato. Que viveram a sexualidade. Essa friozinho na barriga, segurar a mãozinha. Não era assim, entendeu? Que loucura. Sim, por isso a gente tem uma adolescência tardia. Uhum. Então, eu tava tendo aquela paixão de ficar desesperado, achar que o mundo vai acabar se a pessoa sumir. Com 28 anos, eu falei, o que tá acontecendo? Aí era desesperador. E aí, só vou voltar pra que você tá falando. Tá, aí aconteceu isso. E isso era começo da... Logo depois veio a pandemia, assim, logo na sequência veio a pandemia. Quando a gente começou com a pandemia, eu peguei o corona logo no comecinho, no casamento lá da Bahia, que ficou famoso. E aí eu comecei fiz entrevista no jornal, porque ninguém tinha Covid, e aí comecei a mostrar nos stories que eu tinha Covid. E aí as pessoas... Entrevista no jornal? Em casa, assim, entrevistas... no jornal, e as pessoas em casa também começaram a ficar presas em casa. Eu com Covid, começaram a me assistir. A dinâmica da minha casa, meus pais entregando as coisas super com medo. Então começou essa inserção da minha família mais. E também das pessoas quererem procurar hábitos mais saudáveis durante a pandemia, dentre eles a leitura. E aí eu cresci um pouco. Cresci bastante. E... que era a pergunta mesmo? Ah, tá. Seu pai. E aí eu contei pros meus pais. Na verdade foi muito engraçado. Nossa, não vai dar tempo, gente. Muita coisa pra falar. Tá, tudo bem, vamos lá. Aí, eu contei pra minha mãe no dia anterior. Assim, eu cheguei no casamento da Bahia, no domingo. Domingo à noite eu contei pra minha mãe que eu era gay, que eu tava namorando um cara. Tá. Foi super intenso, assim. Cheguei, chamei ela, a gente chorava. No dia seguinte, eu fui diagnosticado no Covid. Então, você imagina, eu contei pra minha mãe e fiquei preso no quarto sozinho por 15 dias. O Gustavo aqui lá. Com medo da minha mãe ter pegado Covid, porque a gente se chorou e abraçou. Então eu falei, vou matar minha mãe ainda. Não só de susto por ela ter sido gay, coitada. E eu não deixei ela contar pra ninguém ainda, então eu tava... Gay, Covid. Ela não podia nem contar pra ninguém, porque eu não tinha deixado ainda. Nem conversar comigo, porque eu tava preso. Que desespero. Aí depois, tipo, de uns 10 dias preso, juro, imagina assim, eu contei pra primeira pessoa e vim preso. E eu lidando com eu mesmo, né? A sorte que eu tava apaixonado, então eu ficava falando com o meu ex-namorado, né, por FaceTime o tempo todo. Aí meu pai, enquanto eu ainda tava fechado, eu falei, mãe, eu quero contar pro papai, não tem porque eu tô escondendo dele ainda. E aí, ela mandou uma mensagem pra ele. Na verdade, assim, eu falei, mãe, eu quero contar pro papai. E os pais, quando você conta, ficam com medo de qualquer pessoa te rejeitar de alguma forma. Então, ainda que eu tinha certeza que meu pai nunca ia me rejeitar, ela tinha medo de como ia ser a reação dele. Então eu falei assim, mãe, tudo bem, vamos fazer o seguinte, finge pra ele assim, chega assim pra ele, amor, o Pedro quer te contar um negócio, mas eu vou já te antecipar um pouquinho, só pra você não ficar, né? Então ela foi lá e falou isso pra ele, falou, então, o Pedro é gay e tal. E aí na hora ele já subiu, assim, falou, filho, vem cá. E eu tava o meu quarto era no sótão, quando eu morava com eles. Aí eu desci um pouquinho na escadinha, ele a 20 metros de mim, morrendo de medo de pegar. Aí, filho, por que você escondeu? Pelo amor de Deus, a gente não podia nem se abraçar. Ai, gente, entendeu? Que triste. Eu lembro até que meu pai fez tipo um abraço assim, sabe? Ele é muito fofo. Aí, e aí foi isso. É bom que eu voltei já pro meu quarto. E aí ele lidando lá, digerindo. Aí depois de uns 3 dias aí eu saí, aí teve choro e tal, uns meses. Ai, será que eu fiz coisa de errado? Eu falei, pai, pelo amor de Deus, que errado o quê? Você tem que estar feliz por eu estar feliz, né? Você queria que eu vivesse o seu sonho, mas você tem que viver comigo o meu sonho, que é até uma coisa que ele aprendeu e falou. Eu achei lindo essa frase. Sim, ele aprendeu comigo. Aí, porque é isso, também não dá pra falar assim, não, minha família foi uma... Não, é um choque às vezes, sabe? Sim. Mas eles têm que aprender comigo e é isso. Então, não é família perfeita. Apesar de parecer, às vezes, pelas redes, né? A vida perfeita de influenciadores que realmente não é. Não, nem pouco. E aí, então, foi isso. Aí eu contei pra todo mundo, irmãs, e falei, gente, mas eu não contei pras pessoas que me seguem. E o Bookser foi muito importante pra mim nessa trajetória toda. Talvez se eu não tivesse o Bookser, eu não tivesse entrado tanto na leitura, eu não teria conseguido... Talvez eu teria com uma mulher até hoje, sabe? E aí, eu tinha certeza absoluta que eu ia contar no Bookser, fazer um vídeo revelando.
Aí eu falei isso, depois de quase um ano, eu falei, chegou a hora. Falei que tinha contado já pra todo mundo que eu queria contar e tal. Aí eu falei, pai, mãe, só pra te avisar vocês. Eu vou fazer isso, isso e isso. Aí eles ficaram com medo. Não, mas será? Por quê? Não, vai ser muita exposição. Com medo do que ia ser, né? Total. Falei, não, eu só tô avisando vocês, né? Não tô perguntando. Aí eu fiz o vídeo. Fiz, tipo, comecei, gravei, postei. Aí teve super repercussão, saiu. Em sites gays, influenciadores, ações, é engraçado. Que mês que foi isso? Foi em janeiro, 10 de janeiro de 2021. Junho deveria estar. Aí Pink Money. Pink Money. Aí foi super legal. Mensagens maravilhosas até hoje, pessoas me agradecendo e tal. E depois de uns 2 meses, eu cheguei assim um dia em casa e falei assim, pai, mãe, vem aqui, senta no sofá rapidinho que eu quero gravar um vídeo que eu vou postar. Eu fiz umas perguntas para as pessoas, eu pedi para as pessoas mandarem perguntas sobre dúvidas de vocês em relação à minha saída do armário e tal. Senta aqui, tá? Eu comecei a gravar. Eles disseram assim, não, sem roteiro nenhum. Tipo, foi uma coisa... Porque nem eu tinha tido muito daquelas conversas com eles, entendeu? Sim. Então foi uma coisa, tipo, muito... Nossa. Não quis nem pensar. Vamos lá, sabe? Chocada. Eu nunca tinha perguntado, mãe, pai, já sabe, você já imaginava? Pai, como é que foi? Não tinha tido, Você é ousado, Pedro. Tô chocada. Super. E aí fiz e gravamos esse vídeo. Foi muito legal, que até hoje eu recebo muitas mensagens de outros pais. Eu revisito aquele vídeo. Agradecendo. Muitos filhos mandam pros pais. Nossa, eu mandei pros meus. Muitos mandam pros pais. Mas, tipo, filhos gays que não são, entendeu? Então eu recebo... tipo assim, o seu vídeo é o vídeo de saída do armário deles? Nem só isso. Ou o pai que não aceita. Pai, olha isso, tem pais que aceitam, sabe? Olha como isso poderia ser. Total. Então, isso é muito legal. E é isso. E aqui tô eu. E aí eu falo totalmente aberto isso. Mostro meu ex-namorado, meu ex-namorado. E não tenho... tabu nenhum. Algumas pessoas, mas precisa se expor. Preciso, porque você não se expõe igual seu namorado, vamos expor igual. Eu não tô falando nada de errado, meu filho. Tá doido? Eu não tenho nada a esconder. Desde a primeira vez que eu contei pra primeira pessoa, eu falei, eu não quero que a minha sexualidade vire tabu nunca na minha vida. Sim. Talvez porque eu cresci com uma pessoa bem mais velha na minha família que era gay e nunca falou nada pra ninguém. E ficava o tio gay. Total, mas que não se assume. O elefante na sala, entendeu? Super. Não, eu tenho pavor disso. Então eu quero... Se eu falo com meus amigos, se eu falava de namorado, eu vou falar igualzinho de namorado. Eu cheguei pros meus amigos quando eu contei, eu falei, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. A mais doida pode fazer. E fizeram umas perguntas bizarras, realmente. Foi muito engraçado. Porque eu não quero que vire segredo nenhum, entendeu? Então, normalidade pra mim total. Impecável. Nossa, mas foi uma virada grande, né? Foi, e rápida. O que fez você virar essa chavinha, você acha? Foi a minha aceitação. O mais difícil, pelo menos pra mim e de outros amigos que eu falo, é você se aceitar. A partir do momento que eu me aceitei como gay, que foi aos 27 anos, quando eu tive esse meu primeiro relacionamento, que eu falei, gente, é isso que eu quero viver, sabe? Eu perdi 27 anos vivendo a minha vida pras outras pessoas, o que as outras pessoas queriam que eu vivesse, mas quem são esses outros? A minha vida é minha, entendeu? Então foi essa virada de chave. Eu não posso mais perder um dia desses 27 anos que eu perdi, sabe? Nossa. Então foi... E essa autoaceitação, depois que você se autoaceita, você fala assim, foda-se os outros. Lógico que tem pessoas que têm uma situação mais complicada, que, por exemplo, dependem financeiramente dos pais, são mais novos, e aí realmente tem que engolir. Porque isso, né? Não dá pra eu falar, vai lá, se assume, você vai ser jogado fora de casa. Cada um sabe a sua realidade. Sabe a sua realidade. Fato. Por isso que eu falo, quando você tem independência financeira, isso né? é uma merda. E você tem alguém ali que você pode contar, ai, meu filho, se joga. Sim, total. E o que você acha que fez essa viradinha de chave? Eu acho que foi eu ter essa primeira paixão, entendeu? Entendi. Que daí, tá. Nossa, gente, tudo. Você acha que a leitura te ajudou com isso? Totalmente, 100%. Assim. O book seria a leitura. A leitura por eu me deparar com outras realidades, deparar com situações também até às vezes parecidas, mas a leitura me ensinou que a diversidade é algo legal, entendeu? Algo a ser valorizado. Sim. Porque eu cresci numa bolha que todo mundo era igual, tudo era igual. Na escola... era tudo igual, o uniforme até o final. Todo mundo era igual. Então, ser diferente era horrível. Era o vítima de bullying, era o zoado. E aí o livro mostrou, não, gente, o diferente é maravilhoso. Tem muita diversidade no mundo. Sim. Vamos abraçar isso. Falei, então, será que talvez não seja tão ruim ser diferente? E por conta do Bookster, eu também passei a conhecer muitas pessoas diferentes. Que eu passei a admirar muito. A internet traz isso, né? Então se eu cresci numa bolha que todo mundo era igual, eu não tinha contato com o diferente, isso me trouxe contato com o diferente que eu passei a valorizar. Que interessante. E aí, Pedro,
Ah, não, eu ia entrar na Maria Helena, mas depois eu pergunto. Amo. Depois eu pergunto. Quando você se expôs e quando o Bookster começou a crescer, você teve que lidar com comentários negativos? Tipo, é uma coisa que você recebe? Sim. É? Às vezes as pessoas falam, mas por quê? Que falam mais Então, de livros. tipo, eu tinha visto essa pergunta e falei, gente, eu não acho que ele recebe coisas Sim, mas negativas. recebo. Porque dentro desse mundo dos livros, tem pessoas que não gostam de mim, que, né, tem a questão, lógico, de eu ser muito privilegiado, né, de eu ser um homem branco, um homem cis. Antes até de eu ter me assumido gay, então era o hétero, que tinha condições financeiras boas e conseguiu um destaque muito grande. O heterotop. E aí as pessoas têm aquela mistura, né, até onde vai. Porque realmente eu não concordo com a meritocracia, realmente muito do que eu conseguia por causa dos meus privilégios, mas também tem o trabalho que eu faço. E algumas Sim. pessoas tinham essa raiva, entendeu? Um bode, e tudo bem. E aí falavam Sim. mal, postavam coisa mal de mim. Aí o problema só é quando começam a inventar coisas. Tipo, Sim. ele não escreve as próprias resenhas, sabe? O conteúdo dele é superficial e tal. Eu falo, gente, mas eu não tô me propondo a me aprofundar esse acadêmico. Eu não vou escrever um TCC também. É isso. E o trabalho de quem escreve é maravilhoso, tá tudo bem. Então, o que eu tento é não dar bola pra isso, sabe? Sim. Vai existir, quanto mais você cresce, mais vai ter. E é isso, e tá tudo bem. Não tentar não me abalar por isso. Isso passa, se às vezes dá uma repercussão, isso passa. A internet é assim, e bora pra frente que minha saúde mental é mais importante. E eu estar bem com minhas atitudes e sabendo que, eu reconheço meus privilégios e que faço coisas para tentar também ajudar pessoas que não têm tantos privilégios. Mas nem tudo é reconhecido. E nem tudo também eu fico mostrando, né? Total, porque não precisa Não também. Não precisa ficar precisa, se provando o tempo inteiro. isso. Puta coisa chata. Mas você falou dos conteúdos que você vai gravar amanhã. Você tem uma equipe grande por trás do Bookster? Não, grande não. Tá. Mas tem uma equipe. Tá. Tem hoje em dia a Catarina, que... inclusive a Thaís, que veio aqui... ela foi minha primeira assistente. Mentira. Juro. Como ela Amo a falou isso pra ele? Thaís. A Thaís é perfeita. Ela é demais, ela é maravilhosa. A Thaís do Pepe Cansada, gente. Isso, porque a gente é do mesmo meio... O Bruno é nosso agente, É verdade, né? ela trabalha pra... sim! O Bruno é meio da Camila, também do Pepe Cansado. Aham. Inclusive foi a Camila que me apresentou o Bruno. Mentira. Gente, a Camila... Esse Bruno deve bastante pra Camila. Todo mundo. Camila. E aí, então, fiquei amigo da Camila, aí o Bruno me apresentou a Thaís, que tinha trabalhado com ele pra ser minha assistente. E aí a Thaís era minha assistente da Camila. Chocada. Mas chegou um momento que eu precisava ter alguém exclusivo pra mim, entendeu? E a Thaís tava com outros projetos super legais, tá bombando. Aí a Catarina começou comigo no final do ano passado. E ela também ela também é influenciadora de livros, então muito nesse universo. Então ela é minha assistente. E aí eu tenho o Bruno, que é meu agente, né, com a agência dele. Cuida da parte comercial e também produz o podcast. Ajuda na produção do podcast. E aí tem o videomaker e tal. Sim. Que é o Matheus normalmente, mas às vezes muda, depende da disponibilidade. Então, essa galera. Eu achei muito, muito interessante isso. Quando que você percebeu que precisava, de fato, assim, tipo, o Bookster tava crescendo e você precisava profissionalizar isso de certa forma, mas muito curioso porque também você olha a página e você não sente que é uma coisa muito produzida, que é uma coisa positiva. Sim. Foi quando a gente começa a ter mais parceria comercial, né? Que tem uma responsabilidade, tem prazo. E aí eu comecei a ver, gente, eu vou perder esses prazos se não tiver ajuda. Se você não tiver ajuda. Então foi, eu acho que nesse momento, quando começou a ter algo mais de obrigações, não só com os seguidores, mas também com outras marcas, com empresas. E eu comecei a ganhar por isso, né? Então, não dá pra falar ligar o foda-se. Não, eu tô ganhando, então eu preciso preciso entregar um trabalho bem feito. E o podcast, eu não sabia que você tinha podcast, pode ter sido uma falha muito grande minha. Não, mas realmente eu sou ruim de divulgar. Tá. Eu só postava nos stories não chega pra ninguém mais quase. Não chega. Gente, meus números são uma vergonha. Mas quem tá comigo não solta a minha mão. Mas sobre o que é o podcast? O podcast chama Daria um Livro, agora a gente tá na segunda temporada. Que lindo, amei o nome. A primeira temporada foi durante a pandemia, que eu comecei a fazer live. E as pessoas começaram a gostar muito das lives que eu fazia com outras pessoas, entrevistando. E falaram, transforma isso em podcast. Aí eu transformei alguns episódios da live em podcast e comecei a gravar outros. Entendi. E era tudo virtual e tal.
E aí a ideia é entrevistas. Cada episódio é uma entrevista com uma pessoa diferente. Então, foi já tipo, pessoas mais literárias, Walter Ugumãe, Carla Madeira, Itamar lá do Torto Arado e muitos outros. E aí também Cortella, Karnal, Monja Cohen, foi o Barroso, ministro do STF, Pedro Bial, Antônio Fagundes. Então, muitas pessoas bem legais. E aí, aí eu parei... Não, calma. Você normalizou isso na sua cabeça ou pra você era, tipo, chocante? Era um pouco chocante. Era um pouco chocante, ministro do STF, gente, sabe? Eu que sou advogado. Eu com o Antônio Fagundes, Bial, o que é isso? E foi assim, tipo, eu ia eu mandei, Bial, oi, tudo bem? Você quer fazer comigo? Ele, lógico, cara. Gente, eu acho que eu vi o Bial vindo pra cá, tá? Jura? Juro por Deus. Eu não sei, eu vou pesquisar depois qual é o carro do Bial, mas eu tenho praticamente certeza que eu estava na rua e aí eu vi um cara alto, né, uma face vindo, entrando num carro, eu falei, deixa eu ver se for um carro bonitão, amor, eu acho que é o Bial. Era um carro bonitão. Então eu acho que eu vi o Bial vindo pra cá. É verdade, eu preciso pesquisar. Mas você teve uma live com o Bial, desculpa. Sim, imagina. Muito mais relevante do que talvez ser o Bial na rua. Eu vou chamar ele aqui, gente. Olha, vocês estão me dando muita moral. E aí, então foi isso. E aí na segunda temporada, quando eu tava no LLM, eu tava no mestrado, mas Bookster eu não tava dando conta de gravar também toda semana. E aí eu falei, gente, não, vou parar. Primeira temporada encerrada. Encerrei. Inventei que era uma primeira temporada e encerrei. Quando enche o saco. Gente, a primeira temporada chegou ao fim. Agora vamos voltar então pra segunda temporada. E aí, segunda temporada, teve esse convite do Iguatemi, que tá produzindo, então, nos estúdios deles, e videocast, por ser nos estúdios. Então tá bem legal. Dá pra assistir no Spotify, né? O videozinho que muita gente nem sabe disso. E agora, essa segunda temporada vai ser gravada com a Sofia Alckmin apresentando comigo, que também adora ler, uma influenciadora. E aí, a gente já gravou, já saíram 2 episódios. O primeiro que sou eu e ela conversando, e o segundo com a Astrid Fontinelli, que tá maravilhoso. Não, é de chorar esse episódio. Para, eu sou viciada nela. Você vai amar, então, assista. E aí, o próximo eu não sei qual que é. E até quando tiver lançado aqui, eu não sei também qual que é. Porque eu não sei a data, não sei nada. Então, vai ter mais episódio. Vai ter mais episódio. Tem muita gente legal que a gente já gravou. Maria Homem. Tudo. Eu tenho minha Você precisa divulgar esse negócio, Sim, amor. eu preciso, eu sei. A gente vai divulgar. Até pra primeira temporada foi engraçado que eu deixei só meu bigodinho eu até mostrar aqui. E fez sucesso. Eu vou ter que fazer isso, deixar só o bigodinho. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Quem foi o influenciador que eu vi que fez um bigode só pra fazer uma publi? Teve alguém? Não. Aqui, ó, pra divulgar a primeira temporada que eu fiz. Foi você que eu vi! Era o Pedro. Eu só fazia aparecer. Você postou recentemente? Sim, acabei de repostar. Falei, gente, pra divulgar a primeira temporada eu fiz isso. Mas então, ficou bonito, lembrando aqui viu? Pra ser a segunda. Entendeu? Vou fazer. Faz um quadro, fecha nele. Fecha nele. Tá bom, a gente vai colocar no CT assim. Dictionary também o... Aí começaram a estar aparecendo ator pornô gay dos anos 70. Eu falei, gente, pior que eu identifiquei essa referência, que é pior ainda, né? Agora eu não consigo desver, não deveria ter falado. E outra assim, tá parecendo mafioso mexicano. Não, a do pornô eu entendi, essa não. Aí. Não que eu seja gay, né? Mentira. Aí. E é isso, nem lembro o que você perguntou. Eu também não lembro, mas tá maravilhoso, gente. Socorro. Pedro, como é que tem sido pra você, tipo, administrar, assim, o podcast, ele é uma coisa que, pelo menos pra gente, toma bastante tempo, em questão de agenda e etc. Como que vocês decidem os convidados? Como que vocês decidem o tema que vai ser? Porque tem um pensamento grande por trás. Como que vocês fazem isso? Então, eu tenho acho que uma coisa que me ajuda muito a me administrar todo esse tempo, eu sou muito prático. Eu faço as coisas rápido. Dá pra ver, eu sinto que você é prático mesmo. Eu faço as coisas rápido, entendeu? Eu não fico assim... Tá, é um problema, talvez, mas pra mim funciona. Tipo, eu não fico horas num roteiro. Pensando. As coisas vêm rápido pra mim, entendeu? Tá. Tipo assim, precisa fazer essa publi. O que a gente vai fazer? Já vem uma ideia na minha cabeça, entendeu? Eu tenho essa sorte, eu acho. Então eu faço muito rápido. Tipo, amanhã eu vou gravar, nem tem nada roteirizado. Enquanto tá chegando, a coisa vai. E aí, já vem meio que na minha cabeça, assim.
Então, a ideia... Pessoas que a gente vai convidar, a gente tem uma lista, que a gente vai criando uma lista, vai tentando chamar e tal, o Bruno me ajuda, Sofia e tal. E aí, quando chama, a Catarina faz uma pesquisa da pessoa. Então, pega recortes, ela vai fazendo várias pesquisas, então vai ter um documento assim, com várias pesquisas, tipo trechos de entrevistas e tal, os sinopses de livros, se a pessoa já escreveu o livro. E aí eu leio aquilo, faço perguntas em cima daquilo. Mas assim, é muito rápido, em 20 minutos eu faço as perguntas, entendeu? Chocada. E aí, é isso, a gente vai, eu dou uma lida, e aí na hora vai funciona fazendo. super bem. Porque não dá, se precisar ser mais, não vai rolar. É então, verdade. ou é assim ou não vai ter, entendeu? Entendi. Então, eu acho que essa, na verdade, pra quem é muito ocupado, então pra quem só quer fazer alguma coisa, é muito melhor, às vezes, seguir por esse caminho do que ficar horas pensando. Eu não sou essa pessoa, eu sou... Até resenha, as pessoas, quanto tempo você demora pra fazer uma resenha? 20, 30 minutos no máximo. Eu pego e vamos. Porque senão não vai funcionar pra mim. Sim. Entendeu? Até, por exemplo, eu gravo agora no Guatemi. Saio, já vou pro escritório direto, entendeu? Gravo de manhã, eu vou pro escritório. Porque é muita coisa. Não, eu imagino. E aí, pra livro, falando agora de resenha, você costuma ler rápido? Eu acho que eu leio rápido, mas não leio hiper rápido. Tá. Depende do livro. Tem livro que eu demoro. Eu li um livro agora que eu demorei um monte. E nem por isso eu não gostei. Entendi. Né? As pessoas têm um pouco uma questão. Preciso ler mais rápido. Como é que faz? Tem alguma dica? E o que eu falo pra pessoa é assim... Cada livro e cada leitor tem um ritmo. Então, tem leitores que vão ser mais devagares do que outros. Lógico que você lendo cada vez mais, a tendência é que você leia um pouco mais rápido. Sim, o seu olho vai... Mas tem livros que vão te demandar de uma forma diferente, entendeu? Tem livros que têm ritmos diferentes. E não necessariamente um livro que foi rápido pra mim vai ser rápido pra você e vice-versa. Então é isso. Não se preocupe com isso. Essa é a ideia. Não noia com isso. Né? Tá. Eu, que eventualmente tenho um prazo ou outro, que eu preciso focar um pouco mais pra entregar alguma coisa, mas você, se não tem, tá indo só por prazer, relaxa. Vai, se joga. E se não estiver gostando muito, estiver muito devagar, larga o livro e bora pro próximo. Larga. Tá. Então, porque eu acho que eu tenho muita dificuldade, já aproveitando pra puxar um gancho pra uma dica pros nossos ouvintes, como você descobre o gênero de livro que você gosta? Porque Sim, é uma boa isso. pergunta. Eu tento ir nos intelectuais, eu tento ir nos que estão nos mais vendidos, aí nos brasileiros clássicos, e aí eu fico tipo, eu queria ser um pouco mais certeira, sabe? O que eu acho? Eu acho que importante é uma pergunta, né, complexa, mas que tem coisas que você pode fazer para conseguir identificar. Lógico, lendo, para começar. Mas, primeiro, não se deixe levar pelas influências de outras pessoas que não são influências muito boas no sentido... Você nunca leu esse livro? Como é que você nunca leu esse livro? Críticas julguianes, entendeu? Nossa, mas você não conhece... Ai, gente, essas pessoas são insuportáveis. Não seja essa pessoa. Ou assim... Mas tá todo mundo lendo esse livro, você tem que ler esse livro. Mas se não é um livro que te interessa, você não precisa ler. Total. Entendeu? Então, a dica número 1 é pegue livros cujo tema te interesse. Tá. E não pensando num tema pra te ensinar alguma coisa. Então, tema de relacionamentos, então como lidar melhor com as pessoas. Não. Temas, eu digo, de história mesmo, como se fosse um filme. Pensa que é um filme que você vai assistir. Gostou daquela sinopse daquele filme? Então eu vou tentar ir nele. Tá. E lógico, pegar, às vezes, alguém já leu, né? Seguir algum influenciador que você segue que falou desse livro, isso ajuda. Pergunta pro cara que tá vendendo. Tem um site que eu adoro que chama Scoob. Que é tipo uma rede social de leitores, mas você pode pesquisar o livro lá e dar uma nota de todas as pessoas que vão dando suas notas e dar uma média lá, entendeu? Eu confio muito naquilo. Então, normalmente acima de 4 é um livro super bom. E aí, então, você pensa nisso, né? Uma história que te interesse. Tá. Não pense numa consequência de aprender algo. Não, história. Por isso que eu falo muito de ficção, né? Histórias inventadas. Perfeito. E, pra começar, pegue livros mais fininhos. Que você vai terminar mais rápido, porque daí você vai sentir que você tá lendo melhor. É isso. Eu uso isso. Amei. E não pega um livro assim, quero ler, então vou começar a ler Crime e Castigo do Dostoiévski. Não vai, porque é um livro muito denso, vai aos poucos. Então, quer ler literatura russa? É hábito, né? Você quer ler literatura? Pega um menorzinho, não vai no mais denso do cara que tava no auge da carreira dele. Entendeu? Pega um mais fininho do começo da carreira e tal. Pergunta pra alguém que goste mais, entendeu? Comunique-se, porque as pessoas leem, às vezes você nem sabe. Total. Poste nas suas redes sociais, pedindo dicas. É verdade, as pessoas adoram isso. E eu já peguei muitas dicas de pessoas que eu confio porque você não precisa ser um influenciador para incentivar a leitura, entendeu? É verdade. Todo mundo é um influenciador. É isso.
Tá, a gente tá chegando no final, mas eu tenho duas perguntas um pouco... Não, uma não é polêmica, uma é só porque eu tô interessada mesmo em saber. Como é que você tá vendo essa coisa de muitas livrarias fecharem? Realmente é uma coisa muito triste. Primeiro porque a gente que mora em São Paulo, em grandes cidades, a gente é privilegiado que tem muita livraria ainda. Sim. Né? Mas a realidade, tem muitas cidades pelo Brasil que não tem livraria. Não tem mais. Você vê, tipo, Campinas, eu acho que tava sem livraria até há pouco tempo, acabou de abrir. Tipo, Campinas, que é uma cidade gigantesca. Então imagina cidadezinhas de interior, né, pelo Brasil. O que acaba acontecendo? As pessoas acabam comprando pela internet, que é mais barato também. Sim. E aí, ao mesmo tempo, as livrarias sofrem por causa disso. Exato. Então, o que eu tento mostrar para as pessoas? Vamos fazer um equilíbrio. Tudo bem, lógico, não dá para pensar que os livros são caros, que a gente vive num país que tem muita desigualdade social, tem pessoas que não têm condição. Mas se você tem condições, compra também um pouco em livrarias, né? Faça essa parte. Se você quer que elas continuem existindo, compre de livrarias. Tudo bem, não precisa comprar todos os livros lá, mas compra de vez em quando lá, compra um presente na livraria e tal. Eu acho isso muito legal e importante da gente também fazer a nossa parte, porque não adianta só a gente ficar triste que não tem livraria, que elas estão fechando se não fizer a nossa parte, porque o mercado do livro é um mercado difícil de ganhar dinheiro, né? O livro é caro, a margem das livrarias é muito pequena, então elas precisam realmente vender, né? E não dá para elas baixarem um preço igual um site, uma Amazon da vida, porque é outro tipo, né? É outra coisa. Então é isso, basicamente. E agora a pergunta polêmica. Que filme você acha que é melhor do que o livro? Que filme que eu acho que é melhor que o livro? Polêmica, deixa eu pensar aqui. Tem tem um filme, porque eu nunca li o livro, mas que falam que é tão bom quanto, que eu sou apaixonado, que eu Me Chame Pelo Seu Nome. Nossa, que eu chorei nisso. Esse socorro. filme é perfeito. Socorro. Mas eu sei, tem sim, é que agora, calma que eu vou lembrar. Deixa eu pensar. Adaptações que eu amo. Qualquer coisa você conta pra gente depois também, não tem problema. Tá, não tô lembrando. Vamos falando que talvez eu lembre assim. Harry Potter, mas eu não posso... Livro Potter também. Mas o livro mas é o livro mais falam que é muito melhor. Helena Ferrante, eu acho que o livro tá... Um que falam muito bem, que eu não gostei do livro, e falam... Não, até parei o livro no meio, mas muita gente ama, e falam que a série é tão boa quanto, até melhor, é o Normal People, Pessoas Normais. Sim, eu li esse livro. Ele é mais levinho, né? Ele é mais, eu achei ele meio arrastado, mas sou eu, sim, né? Sim. Muita gente ama, e não quer dizer que ele não seja bom. Mas falaram que a série era bem boa mesmo. Falam que a série é maravilhosa. Sim, acho que pode ser uma boa indicação. Então tá aí, gente. Tá aí. Que podcast maravilhoso que foi esse. Bookster, tem algum plano pro futuro que a gente tem que ficar de olho? Sim. Conta. O lançamento do meu livro. Eu tô escrevendo um livro. É verdade. É verdade. É de não ficção o livro, então ainda não é um romance. É um livro que eu vou... eu tô dando spoiler, nunca falei isso. Primeira Mas mão. é um pouco assim, vai ter memórias minhas a partir dos livros que eu já li, momentos importantes da minha vida, muito envolvendo sexualidade, saúde mental, crise de pânico que eu tive, épocas e tal. A partir de vários livros que eu já li, entendeu? Então eu vou falando dos livros com a visão da minha vida. Amei. A gente tá muito animado. Amei. Bookster, muito obrigada por ter vindo hoje, por ter arranjado um tempinho na sua agenda de sábado. Foi um papo delicioso. Eu espero que vocês tenham gostado também. Foi um prazer te ter aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que ficou aí em casa assistindo, escutando. E, pra quem não me conhece, siga nas redes sociais. Com certeza. O @ dele já tá aí desde o primeiro momento. Então, siga ele, siga a gente. E tudo que ele falou vai estar no CT Dictionary, que a gente tem no nosso Instagram, @ClixeTalksPodcast. Tá bom? Um beijo. A gente se vê semana que vem. Beijo.